Mas vamos lá, irmãos. O pastor, ele falou comigo há alguns dias atrás para trazer uma palavra. E ele bem me conhece que toda vez que ele fala, eu dou um passo para trás. Mas eu não sei se ele percebeu que no dia que ele falou, eu só fiz confirmar que sim. E ele até pensou que seria no próximo mês. E eu disse, não, pode ser desse mês. Mas eu estava tranquila assim, porque, na verdade, lá em Arco Verde tem um grupo de oração e às vezes a gente faz uma pequena meditação, cada uma de nós leva, para que todas podemos estar meditando. E Mari, no dia 3, ela me incumbiu de uma palavra. Mas quando eu passei aquela palavra, um pequeno trecho, e Deus foi falando comigo, Ele falou claramente, não é simplesmente um devocional, é uma ministração. E eu fui para vários lugares, eu fui para muitos cantos, e vem muitas coisas na nossa cabeça que dá uma ministração. É engraçado, onde a gente passa às vezes conversando, isso dá uma ministração. Enfim, mas ardia no meu coração essa palavra, porque ela ardeu no meu coração, e eu quero que ela arda no coração de vocês. Porque às vezes a gente escuta tanto, a gente fala tanto, a gente vive tanto no natural, que a gente esquece da presença de Deus. Eu trouxe um monte de folha aqui, como todo pregador faz, né? E às vezes eu só trago e deixo aqui. Mas essa de hoje não. Eu quero seguir ela. Porque cada uma das coisas que foi colocada aqui, ela tem uma direção do Senhor. E eu oro para que cada um que aqui esteja receba essa palavra e entenda como direção do Senhor para nossas vidas. Aí sim nós vamos ter respostas para muitas perguntas. Nós vamos compreender muitas coisas a partir do momento que a gente estiver vivendo essa palavra. Êxodo 25, do 1 ao 8, eu vou ler bem calmamente. Lembre-se disso depois. Vocês vão ver que a gente vai construir algo aqui. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isto. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofo azul, e púrpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Eu vou trazer vocês para o contexto. Nós sabemos que teve um tempo que Israel estava lá no Egito e eles estavam escravizados. Enfim, veio Moisés, tirou eles dali, eles passaram pelo Mar Vermelho e ali no deserto, por algumas coisas que aconteceram, se passaram 40 anos. Deus libertou o povo, mas Deus ele queria habitar no meio deles. Então ele chamou a Moisés, Moisés subiu e ele deu essas instruções. Essas instruções, quando a gente percebe, Deus ele é muito detalhista, Deus ele é minucioso, Deus ele é excelente. A excelência, né, não quer dizer que só pode ser coisas caras, mas aqui eles tinham. E Deus pediu uma oferta, cada um ofertasse segundo o que estava no seu coração. Cada homem ali ofertasse. Mas ele foi bem detalhista com o que ele pediu. Ele não pediu qualquer coisa. Não era de todo jeito. Deus, ele pediu uma oferta voluntária, ele pediu materiais preciosos, pedras preciosas. E se a gente for continuar lendo, gente, eu fiquei encantado quando eu comecei a ler isso. Eu chorava muito no dia que eu estava lendo essa passagem, porque Deus colocou algo no meu coração. E se eu quero conhecer Ele, eu tenho que ir para o começo, eu tenho que ir para as Escrituras. E eu comecei a ler. E quando eu li todas as passagens, que eu via a medição, sabe? Tudo ali era muito detalhado e com muito valor. Essa arca, Deus, naquele momento, Deus ele não estava só dizendo como fazer um objeto.
mas ele estava dando uma referência de como ele queria, aonde ele queria habitar. Ele não habita em qualquer lugar. A arca, eu trouxe aqui essa caixinha, porque quando a gente vai ler, ele colocava muitas especiarias, a madeira era medida e era com muito ouro. E eu estava em casa e eu disse, Senhor, eu queria algo que eles pudessem ver. E eu nem me toquei, depois o Senhor disse, essa caixinha dourada, bonita, vamos dizer que aqui era a arca. Essa arca, quem tocasse nela sem permissão, que não fosse um sacerdote, alguém que tivesse instruído para carregá-la, morria. A gente sabe que teve um que tocou quando ela tombou. Tocou, mas não era para tocar. E ele morreu. A presença de Deus é algo muito precioso. Então, ele detalhou como ele queria. Assistindo às ministrações de Céu Fernandes, ele disse uma coisa, eu não entendia muito bem. Mas eu não entendia porque eu não estava buscando na palavra. Eu achava interessante quando ele ministrava, mas eu dizia, mas aonde ele quer chegar? Mas quando eu fui ler essa passagem, eu comecei a compreender. Sempre vai apontar lá para frente. O Antigo, ele sempre aponta para o Novo Testamento. Ele sempre vai apontar tudo que acontece, né, lá na frente, para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo. E eu comecei a ler essa mensagem, isso começou a mexer muito comigo. Então, nada do que ele pediu era algo comum, né? Era tudo nada no improviso, era tudo com muita excelência. Glória a Deus que nós estamos numa igreja que fala muito de excelência, né? Tudo é com excelência, porque é para Ele. Nós podemos ver quando Ele foi fazer. Eu trouxe isso aqui que eu quero que vocês imaginem e vejam, né? É uma caixa simples aqui, é bonitinha. Né? Tinha uma mesa, tinha toda uma preparação para a presença dEle. Mas vamos lá. A presença de Deus nunca foi tratada como algo comum, e não é. Não podemos tratar um local, uma presença, aonde tem algo do Senhor como algo comum. A palavra dele não é comum. A palavra dele, ele não é comum. Ele é algo muito especial, muito delicado, muito grande e fino. Eu vejo uma grandeza, mas ao mesmo tempo eu vejo uma delicadeza muito grande no Senhor. Essa habitação, ela mudou. O Espírito Santo não está mais numa caixinha, mas em um local assim, ó, como esse. Ele mudou de local. Na antiga aliança, a presença estava em um lugar. Mas na nova aliança, a presença está em pessoas. 1 Coríntios 6,19 diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu vou ler novamente. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? A presença mudou de lugar. Antes, uma caixinha. Agora, em nós. A presença de Deus, o Espírito Santo, ele está em nós. Deus saiu de uma tenda feita por homens, mas ele veio morar em nós. Nós passamos a ser habitação do Senhor. Romanos 8:11 diz o seguinte: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo saiu de uma caixinha, mas hoje ele está dentro de nós. Mas nós temos percebido como nós temos lidado com essa presença? Como nós temos vivido? Porque aqui, quando eu fiz o rema, eu escutei muito falar sobre isso, e depois mesmo na igreja lá, eu ouvia muito. Eu acho que eu já comentei aqui, eu tive uma professora que ela batia muito aqui, e isso me chamava a atenção, que ela dizia: o Espírito Santo habita dentro de você, o Espírito Santo habita dentro de você. Mas para mim, na minha mente natural, era algo muito grande para habitar.
eu não me achava digna do Espírito Santo habitar dentro de mim. E eu escutava, e era uma luta, viu? Foi uma luta até que eu compreendi. Até que eu entendi que esse Espírito, o mesmo Espírito que vivificou, que tirou Jesus dos mortos, ele vive em mim e ele vive em nós. Todos aqueles que já fizeram Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o Espírito Santo habita. Ele não está numa caixa, ele não está escondido, ele não está lá nas alturas, ele não está em um lugar qualquer, ele está em nós. Mas ele tinha uma meta de excelência para colocar em uma caixinha. E como nós, que temos o mesmo Espírito, o mesmo poder e a mesma vida, temos vivido a nossa. Ele não nos visita. Ele não vem dizer de vez em quando, de vez em quando o Senhor vem, né? Não, ele habita. Ele está sempre, ele está todo dia, ele está todo segundo, ele está toda hora, todo momento, ele está conosco. Enquanto eu estava aqui no louvor, teve uma hora, porque para estar aqui, gente, a gente treme. A gente treme quando a gente pensa que a gente tem que estar aqui. Mas não é porque antigamente, talvez, eu tremesse por estar diante de pessoas. Mas hoje eu tremo porque eu sei que eu tenho que trazer uma palavra de Deus. E isso me faz tremer. E quando eu estava ali, eu disse, Senhor. E eu vi visivelmente. E ele disse, mas eu estou com você. Aonde você estiver, está a minha presença. Aonde você estiver, eu estou ali do lado. Ele está aqui. Eu posso estar aqui falando. Mas ele está aqui me influenciando, ele está aqui ao meu lado para que eu possa falar. Eu tenho a plena convicção de que ele está aqui. E se eu tremo é porque eu estou na presença dele. Se eu tremo é porque eu sei que ele está aqui. E isso me faz tremer pelo temor que eu tenho, pela reverência que eu tenho à presença dele. E é isso que nós precisamos ter todos os dias. Não é só aqui. Não é só quando a gente está na frente do pastor. Não é quando se tem que levar uma palavra para alguém. Vai muito além disso. Hoje essa arca somos nós. Assim como a arca era santa, separada, tratada com reverência e carregadora da glória. Hoje nós somos. Nós somos portadores da presença, morada do Espírito, endereço de Deus aqui na terra. Olha a responsabilidade. Nós somos o endereço. Nós somos a habitação do Senhor, porque ele habita em nós. Você não frequenta a presença, você carrega a presença. Nós carregamos essa presença. Nós carregamos essa presença. E enquanto eu estava estudando, por mais que ele tivesse falado comigo há dias atrás, e quando eu estava estudando e eu fui para esses outros versículos para confirmar, gente, nós carregamos a presença de Deus. Nós não somos meros mortais que nascemos, viveremos e morreremos. Não. Nós somos filhos. Há uma porção dele dentro de mim e dentro de cada um de nós aqui. E enquanto eu estava lendo, e é algo... gente, eu não sei explicar a vocês, mas tem sido dias maravilhosos. Lá em casa tem uma laje. E essa laje tem sido o lugar de encontro. Não sei por que lá, eu já tentei fazer nos quartos embaixo, mesmo quando eu estou sozinha na casa. Não pode, tem que subir lá para cima. E lá se tornou um lugar de encontros. Esses encontros fazem com que eu começasse a compreender cada vez mais. E a ter zelo por essa presença. E foi uma das coisas que eu perguntei. Como cuidar dessa presença? O que nós devemos fazer para manter essa presença dentro de nós, para cuidar? Porque se ele está dentro de nós, a responsabilidade é de quem? Nós. O pastor não vai sair lá de Arco Verde, nem o pastor Lucas vai vir para cá. Não. A presença habita em nós e é responsabilidade nossa. Efésios 4, 29 diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, 29.
E ali Deus começou a falar. Nós devemos ter zelo pela presença dele. Hoje a gente não fala qualquer coisa. Fofoca tem que sair de nossa boca. Murmuração tem que sair. Porque murmuração é respiração para Satanás. A gente tem que aprender, que se fala muito em declarar a palavra. Declarar a palavra. Mas muitas vezes no lugar de estar declarando, a gente está murmurando e chamando ao contrário. No lugar de você estar usufruindo, se nós temos a presença, se nós temos a palavra, se eu estou buscando, eu vou ter palavra. Se eu estou doente, eu vou saber declarar uma palavra de saúde divina, por mais que venham os sintomas. Mas eu tenho que saber essas coisas. Mas tudo isso vai mudar. Ele está dentro de nós, está. Mas quem precisa ir buscar essa palavra, conhecer e saber como fazer? Nós precisamos estar nos cultos, porque culto sempre tem uma palavra para nos instruir. Nós precisamos estar em reuniões, nós precisamos estar em conexões, também tem uma palavra e tem um momento de comunhão. Quantas palavras eu não recebi de pessoas que eu não estava nem imaginando? Eu fui para Petrolina, foram dias maravilhosos no pleno, nós recebemos palavras maravilhosas. Mas no final a gente não esperava, tinha uma surpresa do Senhor, que foi algo que impactou a gente de uma forma extraordinária. Não foi lá dentro da onde estava o culto, não foi. Mas Deus tinha algo preparado. E tem uma palavra. Mas muitas vezes nós perdemos porque não estamos no lugar correto. Porque não estamos compreendendo aquilo que o Senhor quer. Da nossa boca tem que sair palavras que edificam. Da nossa boca tem que sair palavras de fé. Isso é zelo por Ele que está aqui dentro de mim. Porque se eu estou falando e Ele está aqui dentro de mim, imagina como Ele se sente. A presença habita dentro de mim. Sabedoria Ele me deu. Voz eu tenho para falar. Inteligência eu tenho para estar aqui lendo. Se eu não compreendi, como muitas vezes acontece de ler, eu não compreendo. Essa semana eu estava lendo um capítulo lá, eu disse, Interlã, não entendi, foi nada. Mas eu vou voltar de novo. Eu compreendi. Espírito Santo, se Ele habita dentro de mim, se Ele está aqui comigo, e eu pego a leitura, Ele é o maior interessado que eu conheça, que eu compreenda. E Ele vai me instruir. E Ele vai nos mostrar. Nós precisamos zelar por aquele que habita em nós. Quando a gente compreender aquilo que a gente carrega, a gente vai também ter o cuidado daquilo que a gente tem liberado. Daquilo que a gente tem falado, daquilo que a gente tem declarado, tanto na nossa casa, como na nossa vida, como no trabalho, como lá fora, ou como alguma pessoa que muitas vezes chega com um problema, querendo alguma coisa, aí solta de qualquer jeito, fala de qualquer jeito. Não, nós carregamos a presença, não está mais na caixinha, não. Hoje está em nós, a responsabilidade é nossa. Não vamos colocar para o outro aquilo que cabe a nós. Nós temos 3 anos aqui. 3 anos de palavra. A gente não está mais no leitinho, não. A gente já está numa comidinha mais grossa. O pastor outro dia disse o seguinte, que ele fez uma pergunta a Deus. Por que na região assim da Pedra, não sei de certeza exatamente, mas existe uma dúvida, se existem igrejas relevantes assim, relevantes que eu digo no mais de 100 pessoas, de 100 membros. E ele disse que estava esperando Deus responder a ele. E foi uma das coisas que ele me lembrou, quando eu estava lendo isso aqui. E uma das coisas que ele falou é que quando os crentes viverem a palavra, entenderem que o Espírito Santo habita dentro, e eles começarem a viver uma vida de santidade, guardando algo que a gente tem, que tirou Jesus dentre os mortos, e Ele habita dentro de mim, e compreenderem isso, nós não vamos ter mais igreja com 100 membros, mas nós vamos ter igrejas que não vão comportar aqueles que eram para estar aqui. Nós vamos ter igreja, nós vamos ter um avivamento, que quando a gente chegasse aqui, estava todo mundo sedento aqui por uma palavra. Mas isso só vai acontecer quando se levantar do banco e tiver a compreensão do que a gente carrega. Não somos qualquer um, nem o Espírito Santo está dentro de uma caixa, mas Ele está dentro de mim, Ele está dentro de cada um aqui. A responsabilidade daqueles que estão ali fora não é só de um, é de todos que aqui estão. Mas simplesmente o que a gente vê muitas vezes é se lembrar de Deus na hora da agonia, quando já está agonizando. A presença está dentro. E Ele quer que a gente se mova. O que era para ter sido feito, Ele já fez. Jesus já ressuscitou. Por isso nós temos direito a esse Espírito Santo. Porque foi através da morte, daquilo que Ele derramou naquela cruz. Aquela morte de cruz. O sangue que Ele derramou nos lavou. E o Espírito Santo passou a habitar. Então qual a desculpa? Tempo
Comodismo? Para continuar zelando por essa presença, nós precisamos ter uma vida secreta. Salmo 139, 7, 8. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Aqui era Davi, um salmo, dizendo: para onde eu irei? E um dia, quando a primeira vez que Neto foi para os Estados Unidos, para mim como mãe não é fácil você saber que o filho está longe, ainda mais em outro país, enfim. Eu até já disse isso aqui. E Deus falou claramente comigo: não importa aonde ele vai estar, porque aonde ele estiver, ali eu vou estar. Porque o Espírito Santo habita dentro dele e guarda ele. Mas o Espírito Santo que guarda ele também nos guarda aqui. Nós temos que ter essa compreensão. Para onde a gente vai? Buscar aonde? Aonde é que a gente vai buscar? Qual é a fonte que a gente vai buscar? Aonde a gente for, irmãos, ele está. No secreto ele está. No escondido ele vê. No silêncio ele permanece. Eu tenho desfrutado de alguns momentos, porque eu pedi muito ao Senhor para ter sabedoria de administrar o meu tempo e a priorizar. Hoje a minha prioridade é Ele. Hoje a minha prioridade, gente, eu demorei. Hoje eu olho para trás e eu digo: Senhor, quanto tempo eu perdi? Eu podia ter desfrutado há mais tempo atrás. Mas eu louvo a Deus porque eu abri meus olhos e eu tenho desfrutado dessa presença, porque eu tenho buscado, porque eu tenho a confiança e a certeza de que não importa o lugar que eu esteja, Ele está. Aonde eu estiver, Ele está. Eu estou guardada. Nós estamos guardados. Mas nós precisamos ter essa consciência de zelar, de buscar nas Escrituras. E nós só vamos compreender quem somos, o que temos e o que podemos na palavra. Muitas vezes a gente fala da nossa família, do nosso avô, e a gente conta história. Eu conhecia ainda minha bisa, né, minha bisavó, eu cheguei a conhecer. Mas eu via histórias, né, falando, né, como ele era, que ele gostava de cavalo, de exposições com cavalo. Tem muitas fotos para mostrar isso, né, dos antepassados. Mas por que nós não temos esse interesse de buscar o que foi lá atrás? De buscar tudo o que tinha lá atrás na palavra? Por que a gente não está buscando na fonte certa, mas muitas vezes a gente está buscando na fonte errada? Porque é mais prático, porque é mais leve. Eu vou pegar isso aqui, eu vou olhar só isso aqui hoje, seja um pequeno versículo, tá bom. Não que um versículo não fale, mas que tem muitas coisas para a gente descobrir. E sabe como a gente descobre? Na palavra. Hoje eu entendo porque aquela professora batia e dizia: eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, Ele habita dentro de mim, Ele habita dentro de mim. Hoje eu sei, porque hoje eu faço do mesmo jeito e eu sei, Ele habita dentro de mim. Eu tenho certeza, eu tenho convicção, convicção de que Ele habita dentro de mim. Porque a palavra me garante. Quem me garante? A palavra. E a gente tem que ter esse zelo, mas esse zelo vai vir na busca. Nós precisamos ter uma vida de santidade. 1 Pedro 1, 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Eu habito, Ele habita dentro de mim. Eu sou casa, a habitação do que é santo. Então, por que eu não consigo ter uma vida de santidade? Eu não consigo compreender. A santificação, a separação, o que é santificação? A separação do pecado. Ele vai nos inclinar. Quando nós nos inclinarmos para as escrituras, quando a gente tiver esse zelo e essa consciência da presença, a gente vai se inclinar. Eu não sei vocês, mas eu lembro que quando eu me converti, uma das coisas que eu fazia foi, eu fui recebida como eu estava. Na igreja que eu me converti, na Shekinah, pastor Eduardo, amo ele, honro a vida dele, por onde eu passar, porque recebi muitas coisas através da vida dele. E assim, eu lembro que eu comecei a mudar. Não foi porque alguém chegava e dizia muda, ou porque estava na moda e eu achava bonito, não. Eu comecei a vestir algumas coisas e eu olhava e arranhava. Dizia: não vou assim. O Espírito Santo, ele vai nos inclinar.
Ele vai nos conduzir ao que é santo, porque Ele é santo e Ele habita em nós. Então se torna fácil. A santidade não é um peso, é segurança. A santidade, ela vai me dar uma segurança de não cair nas ciladas do inimigo. A santidade vai me instruir. A linha é essa. Siga ela. E nós devemos seguir. Mas é essa santidade, é essa separação. Mas tudo isso a gente só consegue através da palavra. Nós também precisamos abandonar a velha natureza. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Velhos hábitos, velhos padrões, velhas reações. Nova identidade, nova mentalidade e nova conduta. Nós precisamos entender, viver que aquilo que estava lá atrás ficou. Nós somos nova criatura. Nós precisamos zelar o que tem dentro de nós. Nós precisamos viver com esse cuidado, com essa diligência. Aonde nós estivermos, minha oração é que o Espírito Santo esteja na mente de vocês. Eu habito aqui em vocês. Tudo que for fazer, tudo que era lá de trás, hábitos que a gente tinha, que na hora que for, minha oração é que ele esteja na mente de vocês. Sabe? Que desça para o coração e que vocês estejam ali meditando. O Espírito Santo habita em mim. Eu não posso mais. O Espírito Santo está aqui comigo. A minha oração é essa. Porque nós vamos ser livrados de muitas coisas. Nós vamos viver sem muitos problemas que temos arrastado até agora. Por conta de maus hábitos que nós tínhamos e carregamos. Sabe aquele pecadinho de estimação? Ele está vendo. Sabe aquele lugar dentro do quarto? Ele está vendo. Sabe aquela rede social? Ele está vendo. Sabe aquelas palavras que não deveriam ser faladas, declaradas muitas vezes? Ele também está vendo. Ele habita dentro de nós. Aonde nós estivermos, Ele está. Não há nada que fique oculto. Aquele mau hábito, aquele costume que você tinha antes. Deixe para trás, porque Ele está vendo. O pastor não vai estar 24 horas do seu lado, porque muitas vezes na frente do pastor, né, a gente tem que ser... Opa, o pastor chegou. Aí muitas vezes está se tendo a reverência pelo pastor, e que tem que se ter sim. Mas e quando o pastor não está, quando ninguém está? Mais do que o pastor é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Muito mais é essa palavra, que quem tem que cuidar e que tem que zelar por essa presença somos nós. Mas muitas vezes, os interesses pessoais vêm em primeiro lugar. Nós não estamos dando o lugar a quem é devido. Nós não estamos zelando pela presença que é devida. Essa identidade que nós precisamos ter. Nós não somos meros pecadores tentando não errar. Não, nós somos filhos que carregamos a presença de Deus. Nós somos filhos que temos o Espírito Santo. Então, eu não sou aquela pessoa que eu estou tentando não errar. Não. Eu sou testemunho para muita gente aí fora. Muita gente aí fora pode não estar aqui dentro, mas está olhando para nossas vidas. Qual tem sido o testemunho? Qual tem sido o nosso testemunho? O pastor fala aqui muito da gente sair e evangelizar. Mas como nós temos evangelizado com a nossa vida? Se muitas vezes nós não honramos a presença que carregamos, essa identidade, ela que tem que estar tão forjada em nós. Tem um versículo que eu amo ele. E eu procurei basear tudo em versículos, para que não fossem meras palavras minhas. Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Gálatas 4, 6 e 7. E porque vós sois filhos,
enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Eu amo isso aqui. Eu sou filha, herdeira e co-herdeira com Cristo. Eu tomo posse de tudo que tem nessa palavra. A presença do Espírito Santo habita dentro de mim e habita dentro de nós. Nós somos filhos, nós precisamos viver, agir como filhos. Não podemos simplesmente ser filhos só na igreja, quando tem um louvor maravilhoso como esse de hoje. Maravilhoso. Que a gente é conduzida a uma presença sobrenatural. Mas nós somos filhos. Essa consciência, ela precisa estar em mim e ela precisa estar em você. A minha vida, ela deu uma girada de 360. Quando eu passei a compreender quem sou, o que tenho e o que posso, e a presença dele dentro. Há uma presença dele dentro, ele habita, não é mais na caixinha. Lembra que eu falei no final, ia falar da caixinha? A caixinha foi com ouro, foi com tudo medido, com toda excelência, era tanta pedra preciosa para que essa presença habitasse. Mas como é que a gente tem cuidado da caixinha hoje? A caixinha somos nós. A caixinha é eu e a caixinha hoje é você. Mas e qual é o zelo que nós temos por ele? Como nós temos vivido? Como nós temos sido essa caixinha aí fora? Temos vivido consciente dessa presença? Quem aqui acorda de manhã e diz assim: bom dia, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor está aqui. O Senhor me guardou à noite e vai guardar o meu dia. Eu não quero mais ir sozinho. Eu não quero mais fazer sozinho. É uma das orações que eu aprendi. Sem ti eu não vou. Se for para fazer algo sem o Senhor, eu dou um passo para trás. Eu prefiro não fazer. Eu só quero se for contigo. Eu só quero se for com Ele. A excelência é isso. É sempre por Ele e para Ele. Nossas vidas honram quem habita em nós. Como tem sido a nossa vida lá fora? Nosso trabalho, na nossa casa. Porque é muito fácil estar aqui e estar falando. Mas Ele sabe quem sou eu dentro de casa. Ele me conhece. Inclusive, eu tenho que lhe pedir perdão. Porque eu sou muito intensa nas coisas. Eu tenho pedido muito a Deus discernimento e sabedoria para administrar tudo que o Senhor tem me dado. E às vezes eu me empolgo tanto, e eu tenho me empolgado tanto na presença, que eu tenho que lhe pedir perdão. Porque muitas vezes eu estou sendo falha na atenção para com você. Mas o Senhor falou comigo hoje, quando eu estava em casa estudando. Eu honro a sua vida. Porque você toma lugares para que eu possa estar ali buscando um tempo necessário que eu tenho. Mas me perdoe, porque às vezes eu sou falha na atenção com você. Mas é isso. Está na presença, é isso. É você estar estudando e Deus está falando. Você está errando aqui. Você tem cuidado, você tem zelado, mas você é muito intensa. Há tempo para todas as coisas. Nossas palavras refletem essa identidade. Quando a gente abre a boca em um lugar lá longe, que ninguém está vendo. Porque se a gente for conversar aqui entre a gente, é crentez fluente. Amém, aleluia, está repreendido. É um crentez fluente, está aqui. Todo mundo sobe, todo mundo santo. Mas e quando a gente está lá fora, longe? Nossas palavras, elas vão refletir o Senhor? Como nós temos vivido. Nós temos reconhecido Ele, Deus, em todos os momentos, a presença do Espírito Santo? Será que quando ninguém está vendo, sabe, lá longe, bem longe, bem longe, bem longe, será que a gente consegue refletir? Nossas escolhas respeitam essa habitação? O que é que a gente tem escolhido? Nós temos muita opção. Muita opção. E não é porque a gente é crente, porque a gente está na igreja, que não vão vir muitas coisas para nós. Vem. Vai vir em várias áreas. Cada um tem a sua fraqueza. E Ele vai colocar na fraqueza. Ele vai colocar ali coisas para lhe tentar.
Mas é justamente nessa fraqueza que a gente se pega com o Espírito Santo. E a gente é forte porque Ele é forte. A gente consegue vencer tudo isso porque Ele habita. Não é mais na caixinha, é em nós. E se Ele está em nós e Ele diz que venceu o mundo, por que é que eu não venço? Por que é que eu não passo por cima de uma tentação? Ou de um desejo qualquer que seja? Se não tem a compreensão ainda para essa sabedoria, a palavra diz que todo aquele que pede sabedoria, Ele vai nos dar. Mas nós precisamos honrar essa presença. Aonde nós estivermos. Deus, Ele exigiu tudo muito, muito fino, né? Para fazer a arca. Hoje a arca somos nós. Deus, Ele não habita mais em uma caixinha, mas Ele habita em nós. Nós somos sagrados. Nós somos separados. Nós somos morada do Espírito Santo. Não somos qualquer um. Mas nós precisamos ter essa consciência de quem somos, daquilo que nós temos. Nós somos a habitação de Deus. O Espírito Santo habita. Muitas vezes a gente não vai ter palavras. O pastor aqui outro dia disse que a gente se preocupasse com aqueles que estão ao nosso lado, que nós amamos, amigos, e que não aceitaram a Jesus ainda. E que nós não queremos ver essas pessoas ir para o inferno. Não, nós não queremos. Mas também, muitas vezes, essas pessoas estão olhando para nós e estão vendo o Espírito Santo. Essas pessoas estão nos vendo como morada do Espírito Santo. Essas pessoas estão ouvindo da nossa boca palavras que edificam o Espírito Santo. Precisamos ter essa consciência. Precisamos de estar todos os dias renovando a nossa mente com a palavra. Precisamos estudar as Escrituras para compreendermos quem nós somos. Nunca foi tão vivo para mim. Eu já tinha essa compreensão do Espírito Santo. Eu já tinha a compreensão de que eu era filha e eu já tinha a compreensão de que Ele morava dentro de mim. Mas eu ainda não tinha a compreensão do zelo que eu tinha que ter por essa presença. Mas eu louvo a Deus. Porque a consciência, uma hora, ela chega. Então, aos que estão aqui e aos que vão ouvir depois, a palavra chegou. Agora cabe a nós viver com essa consciência da presença. Aconteceu um fato comigo. Eu estava no Recife, né? Eu passei muitos dias com mãe lá no Recife. E foi bem... a gente é provado em todo o tempo, né? E foi um tempo que eu lia muito e eu busquei a palavra, louvado seja Deus. Deus estava ali em todo momento, Deus cuidou da gente, Ele nos colocou em um local assim, né? Ele nos tirou de um canto que não era muito bom e que em alguns momentos eu orava e eu dizia, Senhor, mesmo assim eu te agradeço porque eu estou aqui, mas eu sei que o Senhor tem o melhor. E Ele moveu as águas, a gente veio, voltou novamente, passamos mais alguns dias. E quando estava para ter alta... E mãe fez o procedimento, demorou muito, ela fez o procedimento, né? Glória a Deus. Então, ali a expectativa era alta, tá tudo bem. Alta, chegar em casa. E eu lembro que aconteceram algumas coisas. E nesse meio, o médico era para ir, não foi, uma médica foi, o que fez o procedimento não foi. E é todo um processo para se ter alta. E eu preparei 3 dias essa alta. Teve uma que Vandinho foi. E a gente não pôde vir. Primeiro porque o médico não estava muito bem de saúde, aí demorou um pouco mais. Quando ele fez o procedimento, a doutora era um amor. Que doutora maravilhosa, meu Deus. E ela foi, mas ele precisava ir dessa alta. Ela ligou para ele. Ele, enfim, foi. Gente, ele fez tudo. Ele não assinou, ele deixou a medicação, tudo. Ele não assinou a alta e foi embora.
E quando foram ver lá, não estava assinado. Nós não poderíamos sair. E na hora, a carne. E eu já comecei a me alterar, já mudei. Aí o Espírito Santo. Só que antes disso, eu tinha saído do hospital para um mercado pertinho. E quando eu vinha passando no jardim, eu lembro exatamente o local. Quando eu ia passando no jardim, e veio algo dentro de mim, eu toda feliz pela alta, já tinha dado chocolate para todo mundo lá, porque todo mundo era muito amável, eu estava feliz, né? Aí na hora veio dentro de mim, e se acontecer alguma coisa e você não sair? Menina, foi o Espírito Santo, só que na hora eu disse, aí eu parei, tá tudo certo. Uma alta vai sair sim, já está tudo certo. O médico até veio, tinha falado com ele. Sim, verdade, o médico foi. Mas na hora que a menina veio, que disse assim, a alta não está assinada, e ele foi embora e a gente não consegue falar com ele, a carne, na hora. Eu tenho certeza que a minha fisionomia mudou. Eu tenho certeza disso que ela mudou, porque eu me conheço. Mas na hora, o Espírito Santo disse, já mudou? Não estava tão grata? Não estava tão agradecida? Vai ficar um dia mais. E está murmurando? Gente, eu me encalei na hora. Porque ele fala. Se a gente não estiver ouvindo, é porque a gente não está dando o espaço que ele precisa para falar e a gente ouvir. Mas se nós dermos ouvido a ele, a gente vai ouvir. E ele fala. E na hora, eu disse, Senhor, me perdoe. Me perdoe. O que é um dia comparado a 40 dias que a gente tinha ficado lá. Até parece a história do deserto, né? 40 anos, 40 dias. Então, assim, o que era mais um dia? Mas por que eu estou falando isso aí? Veja como é fácil a gente sair da linha. Mas essa linha, eu escutei algo bem interessante esses dias sobre calibragem. Uma ministração que eu ouvi sobre calibragem. Quando a gente pega um carro, a gente calibra os pneus. Ele fica, ó, top para viajar. A gente leva o carro para alinhar. Nós precisamos estar calibrados e alinhados, porque aí a gente vai seguir, aí a gente vai avançar, aí a gente vai correr aquilo que o Senhor tem para nós. Porque não é mais nós, é Ele em nós. A nossa vida não é mais nossa, é dele. Tudo que chega é dele para que a gente administre, seja o nosso tempo, seja o que for. Por mais que seja uma situação, uma circunstância difícil, mas ele habita em mim. Se eu estou calibrada na palavra, se eu estou alinhada com essa palavra, eu vou fluir e eu não vou sair dessa linha que ele quer que eu trilhe. Porque quando a gente se desvia, muitas vezes a gente vai pagar um preço caro por isso. Mas quando nós temos essa consciência de quem habita dentro de nós e que o Espírito Santo, nós não estamos mais sozinhos, porque Ele está conosco. Eu posso estar num lugar que eu não conheço ninguém, como é o caso que a gente estava lá. A gente não conhecia ninguém. Não faltou favor de homens. Não faltou quem estivesse lá para nos assistir. Não faltou nada, porque a presença estava, porque Ele vai se mover. Não é mais na nossa força, é Ele. Sabe aquilo que a gente tanto espera? Não é na nossa força, é nele. Quem não assistiu à ministração de Samara domingo de manhã, eu indico. Porque eu não consegui ver no dia ao vivo. E teve umas circunstâncias que me fez orar. Eu disse, Senhor, mas o Senhor falou. E eu estou vendo acontecer diferente. Mas eu ouvi a sua voz, eu não me engano, era o Espírito Santo. O Senhor falou comigo, eu tenho certeza disso. Eu estava dentro da igreja na hora de um louvor e o Senhor falou e me mostrou. Mas eu estou vendo as coisas tirar por um caminho diferente. Mas eu continuo crendo, Pai. Eu continuo que o Senhor vai fazer. Pode não ter sido da forma como eu imaginava, mas vai ser como o Senhor determinou. E assim eu continuo crendo. Quando eu fui ver a ministração de Samara de manhã, na segunda-feira, Deus falou. Ele respondeu todos os questionamentos que eu tinha. Mas muitas vezes a gente não está dando o trabalho de ler. Sabe aquele devocionalzinho que chega? A gente nem leu. Era a resposta que a gente queria. Mas a gente não teve tempo para ler. A gente nem se deixar ser levado pelo Espírito Santo que habita dentro.
por um devocional, uma palavra, a gente não deixa. Porque a gente está sobrecarregado, porque as nossas prioridades estão outra. E ele está aqui dentro. Ele fica lá no cantinho dele. Ele é muito educado. Ele não vai invadir a nossa vida. Ele não vai fazer com que a gente faça as escolhas dele, mas ele vai fazer com que a gente seja inclinado. Para que isso aconteça, eu tenho que ter a consciência que ele habita dentro de mim. E que eu preciso trilhar esse caminho. Eu preciso buscar nas Escrituras. Eu preciso me conhecer em Deus. Para que eu viva tudo que Ele tem. Muitas vezes nós estamos murmurando, reclamando. Ah, pai, mas o Senhor falou. Ah, mas o Senhor disse e eu não estou vendo nada acontecer. Sim, Ele disse, Ele fez, Ele falou, você tomou posse. Mas você está vivendo aquilo que Ele disse? Você está cuidando dessa moradinha linda aqui? Que com tanta excelência ele fez uma caixa. Mas ele nos presenteou com essa presença. Eu fico pensando porque o sacerdote, se ele não tivesse todo, sabe, no padrão, se ele entrasse lá dentro, gente, ele era fulminado na presença dos santos. Ele era puxado, colocava uma corda, colocava uns penduricalhos. Como é aquele negócio que tinha lá, pastor? Me ajuda aí. Uns sinos, eu acho, né? Que colocava. Porque se ele não estivesse santificado e ele morresse lá dentro, não ia ouvir mais os sinos e ele era puxado. Mas essa presença, esse lugar de habitação hoje somos nós. Essa presença habita em nós. E eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus. Nós precisamos cuidar mais daquilo que Ele nos deu, da presença dEle que habita em nós. É todos os dias. Deus, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Eu lembro que eu escutava muito isso na catequese. Eu aprendi isso na catequese. Comecei umas 300 vezes, terminei nenhuma. Mas, enfim, isso ficou. De tudo que eu vi lá, ficou essa parte. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. E eu lembro que muitas vezes isso vinha na minha mente. Mas eu não tinha a consciência de que Ele estava ali dentro de mim. Gente, a gente precisa ter essa consciência. E viver verdadeiramente uma vida para Ele. Falando o que agrada a Ele, vivendo para Ele. Viver para Ele é em todos os sentidos. Como eu disse, não é mais nós, é Ele em nós. Tudo que nós temos, nós só administramos porque é dEle. É da maneira que Ele está dizendo. Porque quando vai na nossa força, a gente quebra a cara. Mas quando a gente é instruído, a gente desfruta. Eu acho que eu já até me estendi bastante. Mas eu ainda quero ler só uma coisinha aqui com vocês. Na verdade, eu quero ler, eu quero que vocês repitam comigo. Meu desejo, minha oração antes de chegar aqui, e eu vou continuar orando e rendendo graças ao Senhor, para que essa palavra, ela fique, e vocês só entendam, que fique só o seguinte, de tudo que eu falei, eu sei que eu falei um monte de coisa, mas que vocês fiquem na cabeça de vocês, eu carrego a presença do Espírito Santo. Eu sou morada de Deus. Eu quero que vocês repitam, eu sou morada de Deus. O Espírito Santo habita em mim. Eu carrego a presença. Minha vida carrega a presença. Minhas palavras são santas. Meu corpo é santuário. Eu vivo consciente da presença. Gente, a gente precisa estar com isso tão firmado dentro de nós. A gente vai começar a ver as coisas diferentes. A gente vai começar a compreender o que é o temor do Senhor. Eu não sei se vocês já leram um livro chamado O Temor do Senhor. Eu já li. Eu achava que temor era ter medo. Mas temor é não querer ficar sem a presença. Esse é o temor. Eu não quero viver sem essa presença. Nós precisamos ter isso inculcado dentro de nós. E por fim, a arca hoje não é carregada nos ombros.
Ela anda, fala, vive e manifesta. Porque a arca hoje é eu e você. Que nós possamos desfrutar dessa palavra. Que nós possamos sempre, em tudo que a gente for fazer, lembrar que Ele está ali. E não vamos fazer porque nós temos, eu tenho medo de Deus não me abençoar. Não, Ele já nos abençoou. Mas que nós tenhamos o temor para não ficar sem essa presença. Amém?